Olá, meus queridos. Tudo bem, pessoal? Estou aqui com meu pai, Dimitri versus Dimitri. Hoje o que a gente vai fazer? A gente vai abrir o baú mesmo, vai abrir o passado e a gente vai contar como é que era a infância do meu pai. Só que isso vai ser muito interessante, ele tá até com medo desse vídeo. Mas isso vai ser interessante porque pra gente comparar como é que era, que anos era a sua infância. Eu não vou falar isso, não, tem que falar, pros... Não. Ou vamos deixar quem não fala a idade sou eu, você vai fazer. Espectadores. Não precisa falar a sua idade, fala só os anos que você... Mas se eu falar a idade, mais eu ou vou menos. falar o ano. Vai lá. Não, é... 1910, mais ou menos? Não, isso também não. 1900, a década de 50 e um pedaço da de 60, vai. Vamos falar assim. Na 60 já era adolescente. 60. Já era adolescente. Mas é a década de 50. Vamos falar um pouco também da adolescência também, então. Vamos. Então, assim, começou na década de 50. Se precisar, a gente faz outro, não tem problema. A partir da década de 50 mesmo. Você não vai falar o ano, né? Não vai falar. vou. 50, 51, 50. Não sei. Não, é que antes de 50 eu era muito novinho, eu não lembro. Tá vendo? Sacanagem. Diquinha. Bom, vamos lá. Então vamos lá, como é que era? A sua infância você cresceu onde? Então, você nasceu e cresceu onde, né? Eu nasci em Jaboticabal, uma cidade bem, não tão pequena, hoje deve ter uns 70 mil habitantes, né? E como toda cidade do interior, né? Era muito gostoso de viver, né? Os vizinhos eram todos amigos, uns se ajudavam aos outros, sentavam, como era calor naquele lugar, né? Meus conterrâneos de Jaboticabal aí, um grande abraço, hein? Estamos devendo uma visita, tomar aquele sorvete gostoso. Sorvete era bom, eu ia lá só para tomar sorvete. Era muito gostoso, é muito gostoso, aliás. E aí, essa cidade aí, os vizinhos ainda logo no começo dessa década aí, e depois até o final quase, sentavam na calçada para bater papo, todo mundo se conhecia. Vai pegar um pouquinho, um copo de arroz lá no vizinho, que o meu acabou. Então era muito legal. Né? Então a gente tem boas lembranças dessa época, pessoal, que era uma infância muito pura e a gente tinha que criar tinha que ter uma imaginação enorme para poder se divertir. Era uma infância sem videogame. Sem videogame. Inacreditável, eu não consigo imaginar uma infância sem televisão. Olha só. Mas não existia televisão? Televisão eu via assistir, já existia televisão, se não me engano, de 1950, mas em Jaboticabal não pegava. Jaboticabal fica a 350 quilômetros de São Paulo, então não pegava televisor. Mas ninguém tinha televisão. Em Jaboticabal não. Né? Então você tinha tempo para criar brincadeiras. Então tem vários e vários exemplos que a gente criava isso com os amigos lá, os vizinhos. Brincava na rua mesmo. Brincava na rua, jogava bola na rua. Né? Eu especificamente nem precisava jogar na rua, porque a gente morava numa casa grande lá em Jaboticabal e tinha um meio campo de futebol lá, com pomares, com mangueira, com pessegueiro, com, óbvio, jaboticabeiras. Era muito legal essa infância, né? Efetivamente tinha um meio campo de futebol, seria um meio campo de futebol society que juntava toda a molecada da região, das vizinhanças para jogar bola lá no quintal. Lá no muito quintal. Gostoso. Qual que é a primeira recordação da infância? Lembra disso daí? Isso é sempre complicado isso daí, lembra? Primeira recordação da infância. Essa pergunta aí... Quando você toma consciência que você é um ser humano. Essa pergunta é muito boa, todo mundo devia se fazer, né? Eu tô enrolando um pouco, eu tô pensando. Eu vou contar a minha, então. Quando você pensa, vai pensando. A minha eu lembro, olha que recordação absurda. Eu lembro de ter visto uma barata morta, assim, de ponta cabeça, e eu fiquei analisando ela, que ela parecia uma pessoa, né? E a barata, assim, virada de ponta cabeça, parecia... E como que eu lembro disso? Foi a primeira consciência que eu tive, assim, de análise de algum objeto, assim. E como que eu nunca esqueci também disso? Eu não sei, mas essa foi a primeira recordação que eu tive. Achei. A recordação que eu lembro, eu gostava muito de ficar na sala ouvindo os adultos falarem. Com os vizinhos, meus tios, grandes tios, muitas saudades. Muitas saudades. E eu gostava muito de ficar ouvindo a conversa dos adultos.
De vez em quando eles me mandavam delicadamente, com uma educação muito peculiar, né? Sair da Como sala. é que era a educação? Vai brincar, meu filho. Vai pra lá, moleque! Vai, sai daí, moleque! E eu me lembro que eu tinha tios que eram muito brincalhões, né? E tinha tios muito sérios, e tinha um tio especificamente que falava um português perfeito. Ele era um advogado, e eu falava, nossa, um dia eu vou falar português que nem o tio Maneco. Né? Falava bonito. E falava bonito, eu não entendia algumas palavras. Você não entendia, mas talvez esse tenha me ajudado pra caramba, né? Para os sinônimos, para os vocabulários. Era muito gostoso, muito agradável. Eu ficava ele fica falando sinônimo ainda para os netos, ele fica falando palavra bonita. Fico. Uma das brincadeiras nossas é citar adjetivos, né? Sim. É muito interessante, porque a gente fala, você é bonita, Lorena, você é linda, você é um espetáculo de menina, boazinha, inteligente. Então a gente fica adjetivando até não sobrar mais nada. E o meu pai, quer dizer, o meu filho aqui também ajuda nessa brincadeira. A vida a gente tem que levar na brincadeira. Então é a primeira lembrança que eu lembro. Muito de ver os adultos falando. E de ser mandado embora, inclusive. Vai ser mandado embora da sala. Bom, mas e aí, que mais? Que mais na infância, assim? Como que era? Por exemplo, assim, não tinha televisão, mas tinha cinema. Tinha cinema, boa. E aí? Muito interessante. Cinema. Meu pai era sócio de um clube que chamava Mascanha. Teu pai é russo, do senhor Leônidas, russo, ucraniano, na verdade, fala russo. Isso talvez seja objeto de um outro estudo. De um outro análise. De uma outra análise. Então, eu me lembro que esse clube tem duas lembranças muito. Cinema. Quarta-feira, toda semana, quarta-feira, passava seriados. Olha só. Bang Bang, né? Branco, Bang Bang. Em geral, Bang Bang. Então eu me lembro de ter assistido o Ray Rogers. Tem no YouTube isso daí. Outro dia eu estava fazendo a reminiscência. Me parece que eu não sei se era mais moderno, o Flash Gordon. Flash Gordon era acho que dos anos 40, né? Se eu não me engano. Mas eu assistia, eles passavam porque devia demorar para chegar também no Brasil. Né? O Palom Cassidi, Jess James, todos esses seriados. E a gente aguardava a semana que vem para ver o desfecho. Você assistia, era um episódio? Era um episódio, você chegava... O episódio era curtinho, né? Esse Flash Gordon devia ser uns 10, 15 minutos. Eu não me lembro se tinha... Vários? Eu não me lembro se tinha um filme depois. Eu me lembro talvez ele tivesse, a gente até saía depois pra brincar com a molecada. Senão ele assistia o filme, então. Pra brincar de mocinho com a molecada, né? Essas brincadeiras eram muito sadias. Mas você ia com muita frequência? Toda quarta-feira. E era um cinema muito interessante. Mas era assim, aí terminava aquela temporada, vamos dizer, do Ray Rogers. Começava outro. Mas era só um, então. Passava o Ray Rogers. Isso. Inteiro, assim, né? Isso. Semana por semana. E depois o cavalo dele que era o Silver. Raiol Silver, né? Passava. Como é que era? Não era o chavão dele? Raiol Silver. Tinha Tarzan, devia ser Tarzan também. Seminário também tinha. Seminário da Lesse também. Que seminário? Serial. 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 Eu fiquei entusiasmado. A Lesse era bonitinho. Me emocionou. É muito bonitinho. Tem hoje no YouTube, porque eu já vi, viu? Você assistiu até a recordação da infância. Como é que é? A regra dos 15 anos, se eu não me engano. Tudo que você assistiu antes dos 15 anos, você não deve assistir hoje em dia porque você vai se frustrar. O que você achou? Você assistiu depois? Não, eu gostei. Você conseguiu assistir? Curti. Mas conseguiu assistir? Você lembrava ou não? Lembrava de algumas coisas, não com detalhe, né? Mas eu lembrava sim, foi bem legal. E a criançada nerd, na época, comentava do seriado? Comentava o tempo todo. Era um acontecimento. Depois você ia brincar. Daqueles personagens. Antes de falar da brincadeira, de mocinho e bandido, era brincadeira clássica pra moleque na época. Sim. Hoje Bang Bang, não era? Bang. Hoje não existe mais. Então a imaginação aí voava muito. Mas antes disso eu quero falar como é que era o cinema. O cinema era no salão de baile do clube. As cadeiras eram que nem essas, né? Cadeiras de madeira. De madeira. Que você
levava, madeira, assim? isso. E a frente... Peraí, você levava? Como assim? Não, tá, você fala podia lá. mexer com as cadeiras e à frente, nas primeiras fileiras, ficava a molecada assistindo deitado, Como assim? sem cadeira, no chão, deitado no chão, assistindo o seriado. Deitado no chão? Deitado. Como assim? No chão, assistindo o seriado. Era qualquer coisa, né? Era Ali, muito faz legal. tudo. Era muito legal. E aí... A regra de segurança, zero. Não, é que... Não, O cinema era teatro também? Não tinha teatro? Teatro não tinha. teatro não Cinema era tinha, só cinema. né? E a gente, uma outra lembrança que me veio era como que, primeira lembrancinha, como que passa o filme. Será que o artista vem aqui, tá por trás da tela? Foi uma das... Você não entendia o Eu conceito. não entendi do... o conceito do cinema. Quando eu entendi, agora sim, porque não fechava, né? Era muita coisa. E Mas os adultos iam junto com as crianças? eu acho que não. Não? Algumas vezes iam, mas a gente ia sozinho. Com quantos anos? Ah, Vai saber, é difícil. 8 anos de idade. Você tinha que atravessar uma rua lá, mas... E as crianças tudo junto? As crianças iam juntas, os vizinhos... E devia ser baratinho o ingresso. Não, né? era de grátis. Não. Para quem era sócio do... Ah, tá, porque era sócio. Para quem era sócio do clube era grátis. Tinha outro cinema, lá tinha mais um cinema. O grande e velho Politeama, que hoje deve ter sido Virou transformado em... Virou igreja. Eu acho que Virou igreja. não, Cinema acho que virou tudo igreja. talvez um condomínio, que o Será? pessoal de Jabuticabal, se tiver alguém aí, me informa. Olha só, Né? interessante. Esse cinema, como todas as cidades, né, ou virar igreja ou vier abaixo para se transformar num condomínio, sei lá. O que mais? De mais outra diversão. O que mais que temos? Brincadeiras, né, de mocinho e bandido, a gente tinha arma, assim. Arma normal, parecia de verdade ainda, né? Parecia. E cada moleque tinha 3, 4 revólver. Revólver. Acabou a bateria aqui? A gente fala muito? Acabou a bateria? Fala muito e muito alto também. Grita né? muito, né? Grita muito. Quem quiser, abaixa o som aí. Por favor, porque nós já tentamos, mas não vai dar. Vai ser alto, não. Abaixa o tem som aí, mais meus jeito. queridos. Bom, voltando à história. Estava falando das brincadeiras, né? Depois de assistir o seriado, invariavelmente a molecada ia brincar. Então como é que você brincava? Tinha revólver com espoleta. Espoleta. Tinha o... Isso eu também tinha no meu tempo. Como é que chama isso daqui? O coldre? Coldre. Que você colocava. Eu tinha 2. Você não tinha chapéu de cowboy, não? Tinha. E quando puxar, taft. Tem que ser os dois, né? Tem que ser os dois. E o Bang Bang da época dele é o Bang Bang mais aquele tradicional, né? Que era aquele mais maravilhoso, heróico. né? Na verdade, o Bang Bang da sua época, olha que interessante, era o que é super-herói hoje em dia. Talvez. Era o super-herói hoje em dia. Porque matava índio que não acabava mais. Matava índio, e a brincadeira, então, era isso. E era muito legal porque você criava situações, né? O cavalo. Como é que eu vou fazer um bang bang sem cavalo? Era de... Sabe como é que era? A vassoura? Sim, senhor. Vassoura. E a gente criava cabeças de cavalo, pedia pro meu pai recortar lá e colar no cabo de vassoura. Era espetacular, né? Então esse era o nosso cavalo, era cabo de vassoura com uma cabeça que a gente inventava. E inventava mais coisa também? O que mais que inventava? Inventava. Assim, de criar coisa? Eu gostava muito de filme de África. Né? E como é que vai ter filme de África sem ter aquele Jeep Land Rover? Então eu tinha um velho quadro antigo lá que tinha uma divisória, eu acho que era uma janela de madeira que tinha uma divisória no meio. E para mim aquilo lá era o Jeep, fazia uma direção e brincava com aquele negócio. Era muito legal. E eu me lembro disso, até hoje quando eu vejo um Land Rover daquela época lá, eu me lembro dessa brincadeira, sabe? Aquele quadradão, não esses bonitões que existem hoje. Agora uma coisa, você não brincava de bonequinho, por exemplo, não brincava. Moleque não pode, moleque não pode brincar com bonequinho. Não brincava. Ou não existia? Tinha. Sabe o que tinha? Que Soldadinho de chumbo. Soldadinho de chumbo. Existia. Mas você não assim. brincava, daí você não tinha costume. Eu até que brincava, né? O que a gente fazia antigamente era nas festas de casamento. Naquela época a turma também casava e casava bastante, né? E tinha champanhe.
A champanhe não era mais esse lacre de alumínio. Era um lacre de chumbo. Ah, de chumbo? De chumbo. Cancerígeno, tudo, né? Beleza. E nas minhas festas eu lembro que eu ia catando aqueles envoltórios da rola de chumbo para poder fazer goleiro derretia aquele negócio que fazia goleiro de futebol de botão. É verdade, você falou, futebol de botão você que construía o negócio, né? Construía. Dá pra comprar também? Goleiro de chumbo não dava pra aquele goleirinho vagabundo. O goleiro era uma haste, isso, né? Uma haste com plástico. Um negocinho aqui. Como é que plástico é? Vamos simular aqui. Era um negócio assim, né? Era um. Isso. Né? E você mexia a haste. Você mexia a haste. Não, mas o nosso era mais difícil, né? Que o goleiro era uma travinha que a gente fazia também, né? Mas era uma caixinha de fósforo com chumbo dentro. Então a bolinha batia lá e não caía. Eu acho que eu já vi isso, entendi. Aí a gente fundia na própria caixinha de fósforo. Olha só. Era bem legal isso aí. E aí você construiu o botão também? O botão também construía. E podia comprar botão que já tinha na época. As comprava. Mas a gente desenvolvia times de botão. Então tinha botão que era melhor para defender, botão que era melhor para atacar, que chutava melhor, né? Então eram os famosos botão de capa. Esses botões aí, quem tinha um botão daquele tinha troca, 1 por 2. Eu preciso de defesa, troca. E tinha os times, né? E essa brincadeira eu levei por muito tempo, pessoal. Até quando era moleque maior eu jogava botão. Né? E fazia o campo também? Fazia o campo também. Madeira? Fazia de madeira. Era uma maravilha. O de botão era legal. É muito melhor do futebol de botão do que o pebolim, que é uma negócio besta que fica lá o cara só fazendo assim. O de botão tem uma estratégia, né? E me lembro de uma particularidade que eu fiquei muito chateado, né? O meu pai morava em São Paulo na época a gente morava em Jabuticabal, ele trabalhava em São Paulo e ia fim de semana. Isso já existia naquela época, viu, pessoal? Ele ia fim de semana para Jabuticabal. Quanto tempo devia? Longe pra caçamba. Longe demais, a noite 3 horas, sei lá. Não, que 3 horas? 8 horas. Putz! Ele saía sexta-feira sei lá, 7, 8 horas da noite, chegava no outro dia de manhã, Jabuticabal tá bom, ia dormindo, mas beleza, aí eu queria mais botão de capa, né? E eu entreguei o melhor botão de capa que eu tinha pra ele. Olha, papai, compra um desse daqui. Esse é comprado? Não, eu catava nas capas que caía. Mas o que é capa? Capa de chuva, por exemplo, tinha botão de osso. É o botão da roupa. Quando ele fala botão, não tem botão. É botão mesmo, da roupa. Botão da roupa. E fazia os botões, a gente lixava a borda do botão para poder dar inclinação na bolinha. Né? Então eu dei pro meu pai o melhor botão que eu tinha. Eu falei, puta, ele vai me trazer um monte, agora eu vou vender, eu vou ganhar dinheiro com isso. Tá bom, eu trago sim. Aí ele foi lá, existiam lojas americanas, né? Ele pegou lá, o cara mostrou pra ele pegou, acho que uns 100 botões de plástico. Vagabundinho, baratinho, que ele foi comprar mais barato, tá certo? Eu não sei se ele foi comprar mais barato. Preço. Ele foi na inocência mesmo. Acho que foi na inocência, ele achou que era igual e era mesmo, né? Tinha a mesma cara. Era a mesma cara, só que era de plástico. Porque o de capa é feito com osso. Isso. E era torto. A técnica do rapaz. Enfim, a hora que ele veio todo alegre, coitado, me deu uma decepção que foi incontrolável. Sabe, com a criança quando ganha um negócio, disfarcei, tá bom, papai, obrigado, me dá aquele outro. Outro eu joguei fora. Outro eu joguei fora, você ganhou tanto. Caçamba. Chorou, não? Não sei se chorei, não sei. Mas contou pra ele ou não? Acho que eu cheguei a contar, assim, depois. Depois, não na hora. Não na hora. Olha só. Então, essas são boas recordações. E eu ia perguntar outro negócio de brinquedo também. Que mais? Alguma coisa de brinquedo, assim? Escorregador tinha, né, no quintal de casa lá. Meu pai desfez um escorregador, esses que o Eric e a Lorena vão nos parques aqui. Tinha dentro da casa? Tinha dentro da casa. Escorregador, se não me engano, tinha carrossel. Meu pai gostava de fazer essas coisas, então ele fazia pra gente. Um cavalo, ele que fazia? Ele fazia. Um cavalo de...
eu não sei se era de gesso, como se fosse hoje de fibra de vidro, com o aspecto de um cavalo, quase em verdadeira grandeza. Mas isso é na sua imaginação, deve né? ter foto disso. Não sei se tem acho foto, que tem não. foto disso. Eu vou procurar, eu escaneei Deve todas ter as fotos. Se tiver, vocês vão ver agora. Deve ter foto. Se vocês não estão vendo, é porque não tem. Se vocês estão vendo, porque tem. É a vida. Vamos ver. Mas que mais, assim, de... Pô, mas tem muita coisa, não vai dar pra Como que você estava comentando o seguinte, como que os adultos não tratavam bem, como que os adultos tratavam as crianças naquela época? Não tinha essa interação que tem hoje, tá? Meu pai e minha mãe sempre foram muito, não é permissivo, mas muito camaradas, conversavam bastante, mas nunca sobre como que a criança se sente e não tinha um senso de observação que todos os pais deveriam ter. Deveria. A escola não era tão vigiada como hoje, ou seja, você não ia ver a lição do teu filho, e você via, mas não muito, né? A tua mãe era professora. Era professora. Professora, fala aí. Professora, naquela época chamava ginásio, que hoje é o curso, da quarta à oitava série chamava ginásio, né? Então tem histórias muito boas. Teu pai? E meu pai era engenheiro, ele trabalhava numa indústria de Jaboticabal, né? E depois foi trabalhar em São Paulo e viajava todo fim de semana para Jaboticabal. Estamos falando da etapa Jaboticabal aqui. Depois a gente vai ter que dividir o vídeo, a gente vai ter que... Talvez o próximo vídeo seja de adolescência, talvez? Talvez a mudança para Mogi das Cruzes. Mas era criança ainda? Era criança ainda, eu mudei para Mogi das Cruzes, eu tinha 12 anos de idade. 12 anos? Tá entrando quase na adolescência, né? Então não, vamos ainda na fase de criança, ainda estamos... Esse vídeo vamos focar em Jaboticabal. Não era tão prodígio as crianças, né? Eu acho que até 13, 14 anos tinha uma inocência. Na minha época até, sei lá, 18 ainda era criança ainda. Hoje em dia que é uma coisa. Então é isso. Mas assim, vamos voltar. Não, esse vídeo vai ficar mais longo mesmo, é a vida. Esse vídeo fica um pouco mais longo, porque esse vídeo é um registro mesmo e a gente acha legal. E tá fluindo legal, tá interessante. O que mais? O que era interessante, pessoal, a escola era interessante na época, me lembro de algumas coisas. Isso é perguntar. Respeito para a professora é absoluto, chamava de professora, não tinha essa história de tia que tem no Brasil hoje. Né? E era muito formal. Era tudo formal. Qual que era a roupa que a escola? Não, tinha uniforme. Uniforme, não era? Tinha uniforme, uma calça bege, butinão. Butina, você ia pra escola? Pelo amor de Deus. Butina porque estragava muito e tênis, o que tinha de tênis na época era muito nem tinha tênis, né? Começou o tal do quichute, mas aí já foi mais tarde, né? Então não tinha tênis. Tinha... A gente não usava não, alpargatas roda. Era um calçado que tinha um solado de corda e um tecido, uma lona grossa em cima. Então esse sapato fabricaram e o pessoal usou muito tempo. Ficou até na moda um tempinho aí. Eles desencavaram esse... E aí camiseta também? Camiseta, lá era calor, nem me lembro se tinha manga comprida ou não tinha. Né? Mas e aí a escola em si mesmo? O que você lembra da escola? A escola em si geral, vai lá, lembranças da escola. Eu acho que toda criança acha que a escola era enorme. Sim. Né? Sim. Porque você vai ampliando o teu universo, né? Você já viu no Maps hoje em dia a sua escola? Não, eu acho que existe até hoje, não, precisaria dar uma olhada. Vamos ver. Era na rua São Sebastião. Rua São Sebastião, fala o número aí. Era Grupo Escolar Aurélio Arrobas Martins, se não me engano. Rua São Sebastião em Jaboticabal. Em Jaboticabal. Na mesma rua de casa, viu, pessoal? Tá. Na mesma rua de casa. Aí nós vamos ver se existe. Vamos ver se existe, vamos procurar se existe. Mas e aí, recordação da escola mesmo? Então, da escola tinha lá os recreios, não se brincava muito não. Não? Né? Por quê? Não tem muita recordação de escola, não. Sério? A gente aprendia. Você não lembra de muita coisa assim, né? Lembro de... Nem coisa negativa também, vamos pro negativo também. Não tinha bullying, a gente bullying, não sabia o que era isso. Eu não sabia. Não sabia, mas tinha. Não me lembro. Mas tinha. Eu não bulava com ninguém. Você não bulava e nem bulava comigo. Mas existia. Você não lembra de ninguém fazer com outro. Se você lembra de alguma coisa. Bulava. Bulinava. Chamava. O que você lembra? Fala aí. Com nome.
Ah, olha aí. O que é o seu... Coisa louca isso, hein? Ah. Você imagine, pessoal, na década de 50, alguém chamado Dmitri. Inadmissível. Primeiro que é comunista. Quer dizer, é inadmissível, esse nome ninguém tinha, ninguém conhecia. Então provavelmente eu ficava muito tímido para falar e falava baixinho. Então era tudo, né? Era tudo. Ele era dinamite, era tudo quanto é nome. Você não gostava do nome? Eu tinha problemas com o nome. Eu também, até uma época eu também não gostava por causa disso, porque também ninguém chamava, né? Assim, então tinha problemas também. Mas eu nunca pensei em mudar nome, essas coisas, viu, pessoal? Depois, não. E hoje acho maravilhoso esse também, nome. eu também, mas tinha uma época que eu até inventava outro nome. Falava, sei lá, inventava outro nome. Uma vez eu falei que eu chamava Carlos. Mas isso tem uma imaginação que voa muito. Mas assim... Mas não tinha, então... Mas assim, eu te zoava com isso e a gente ia sozinho pra escola. Mas não tinha porrada, você nunca teve porrada? Não, de vez em quando tinha uma briga em escola, nem lembro se eu participava de alguma, se eu participei. Você era da turma neutra. Porque tem três tipos, né? Tem o que provoca, tem o provocado e tem o neutro, que tá lá só de NPC da história. O personagem lá que tá disfarçado, tá só lá participando, sem participar. Porque o pessoal já era conhecido, em geral, vizinhos, né? E pouca gente estudava, pessoal. Para passar do 4º ano primário para o ginasial, isso ainda em Jaboticabal. Sim, tinha um vestibular. Oh, como assim? E eu fiz um cursinho de vestibular no 4º ano, hoje corresponderia ao 4º ano do ensino fundamental. Não, mas eu fiz o 4º ano de manhã e à tarde eu ia num cursinho que era na mesma rua lá, que foi muito gostoso para mim. Eu aprendi muito, era um professor muito divertido, parecia um professor desses cursinhos atuais. Então o professor desse cursinho foi interessante, mas os professores da escola em si, você não lembra? Você lembra de algum? Lembro. Assim, muito... Lembro, assim, claro. Eu gosto de coisa bizarra, assim, professor muito mal, bravo. Então, lembro professores simpáticos, fantásticos. Tinha professores bons a professora de francês, inclusive, ela foi, depois eu tive aula com ela em Mogi das Cruzes, mas ela me deu aula em Jaboticabal. Mesmo? Olha. Francês tinha aula já na primeira série de ginásio. Interessante. Não tinha aula de inglês, né? Era só de francês. Acho que tinha até um pouquinho de inglês, mas acho que no começo era francês. Latim. Olha só! E latim eu não entendia. Mamãe, por que eu tenho que estudar latim? A gente não fala latim, não sei o quê. Não, meu filho, é bom porque desenvolve, você fica conhecendo mais a tua língua, bababá. Tá bom, vai. Mas não tinha nada a ver com religião, então? Não tinha nada de religião. Eu pensei que de latim. Tinha aula de religião. Então, isso que eu ia perguntar. Tinha? Como é que era isso? Religião católica. Na escola mesmo, na escola normal. Estado Estado laico, meus queridos, aí. Não era uma exploração violenta sobre isso. Mas o mínimo que faz é violento. Ter aula de religião numa escola é violento. Bom, mas enfim, não é para você poder. A família católica fazia a primeira comunhão. Vamos dizer, era o padrão da época, né? Então, mas e aí? Não existia contestação, né? Não existia. A criança não contestava, até porque não tinha essa massificação de informações que as crianças têm hoje em dia, né? Eu ia perguntar da informação também. Esse vídeo vai ter que render, vai ficar grande. A informação, qual que era o acesso da informação? Muito boa. Pais, pouquíssimos livros, Jornal da Cidade saía semanalmente. Nossa! E era muito austero, era preto e branco, oficial. Era bastante texto. Não era oficial. Não, oficial nesse sentido, sim. Era muito formal. Então, olha que louco. Eu tô pensando nisso agora, hein? Fonte de informação. Pais, amigos, tios, a família. E é isso que forma o seu caráter. O seu caráter é formado pela opinião dos outros, porque você não tem a informação real, né? Bom, nunca tem informação real, mas você não tinha. Nunca tem, hoje em dia também não tem, só que as crianças têm um monte de fontes de informação. Tem outras fontes. Além de pai, mãe, família, e às vezes muito mais do que de fora do que de pai, mãe e família, né? Pois é. Mas vamos lá, vamos voltar para os professores. A gente tá falando dos professores. Essa conversa tá indo e vindo, é assim que funciona. Os professores. Você lembra de professor muito bravo, assim, muito austero?
Não, tinha, e não algum especial. Assim, ajoelhar no milho, essas coisas que a gente escuta. Eu Tinha nunca essas ajoelhei coisas? no milho, não me lembro de palmatória, essas coisas já não tinha mais. Mas tá? você não lembra, não tinha, não é que acho você que não teve, castigo né? tinha, Como que era? acho que castigo tinha, acho que não muda muito de hoje, é ficar olhando para a parede, alguma coisa assim. Mas a turma era muito comportada e respeitosa, né? É muito diferente. É outra coisa, né? E era uma coisa muito engraçada, porque meu pai queria que eu aprendesse mais e me dava aulas particulares, até já cabal. Separar, depois além da escola. E ele queria me dar aula de francês. Meu pai conhece bem francês, viveu na França, cresceu na França, né? E ele, como era russo, ele tinha um sotaque diferente. Então ele queria me explicar francês com o sotaque dele. E eu ia lá e falava com o sotaque dele, da professora, e ela me dava bronca. Não é assim. Aí eu ficava que nem um presunto. E aí o outro já, não, mas você tá falando errado. Aí eu via pra ele e falava, meu pai, não é. Não, mas é assim, pô, tá bom, vai. E sobrevivemos a isso. Sobrevivemos a isso. Bom, tipo, tinha aquela aula de moral e cívica lá? Tinha aula de educação moral e cívica, tinha aula de música. Olha só. E música foi muito engraçado, porque eu oscilava de coisas horrorosas, de avaliações horrorosas, quem cantasse melhor, quem solfejasse melhor, tinha solfejo, as notas musicais e não sei o quê. Quem solfejasse melhor ia para... Isso acho que já mais um pouquinho velho. Ia para o coral da escola. E eu queria ir no coral da escola e às vezes eu era genial, né? Eu fazia uma espetacular apresentação, outra vez era um desastre, né? Era um calouro gongado, sem dúvida nenhuma, né? Então eu tinha esse tipo de aula. Educação moral e cívica tinha... principalmente os hinos, né, que era obrigado a desfilar. Não era ditadura, não era na época do Vargas, não. Vargas morreu em 55, se eu não me engano. Getúlio, 55, 54 ele morreu, uma coisa assim, né? 50, se eu não me engano, foi. por aí. Pegou período do Vargas. Da ditadura. Mas de qualquer forma você tinha que saber o hino. Ele não era, na verdade, essa parte não era ditadura essa época, né? Eu acho que a ditadura foi antes e depois foi eleito. Estado Novo. Mas de qualquer forma, você era obrigado a participar dos desfiles. Tinha chamada, sim senhor. Olha só. Então, você tinha que botar o uniforme bem arrumadinho, bem passadinho e ia desfilar. Você treinava para desfilar. Se fizesse errado, tomava um tapão. 7 de setembro, sem dúvida. Não sei se 15 de novembro também. Como era pertinho, eu talvez fizesse também. Né? E as escolas tinham fanfarras, mas aí foi mais na frente, né? Interessante. Era muito legal. O desfile, todo mundo ia assistir na rua principal da cidade e as escolas passavam para desfilar lá. Né? Interessante. Bom, eu vou dar só um intervalo aqui para cortar e na volta do intervalo, até um intervalo aqui. Vamos falar sobre as menininhas nessa época, inclusive. Corta aí. Ai, meu Deus. Bom, voltamos, discutimos aqui em off e resolvemos dividir esse vídeo. Vamos fazer um outro vídeo também continuando esse assunto, porque vai ficar muito grande, o vídeo também fica muito grande, o pessoal não assiste. Então, vamos fazer um outro vídeo, a gente vai voltar aqui com continuação desse depoimento, tá muito interessante. E eu tô gostando, assim, não tem tema, não tem um roteiro pra gente seguir. Nem cronologia. Nem cronologia, a gente tá misturando. Dizer, nasceu a criança, pois depois com um ano. Não, são misturado. lembranças, é conversa. E o interessante é o seguinte, no próximo, a gente tem vários assuntos. A gente vai falar das menininhas, como é que era isso daí na época, vai falar um pouco também até da percepção de política na época, vai entrar na questão da adolescência, talvez, não sei se vai dar tempo, vamos falar de outro... Vamos embora nesse assunto. Então vamos lá. É isso? Gostou do vídeo? Dá um joinha pra gente, adicione os favoritos, comente, divulgue, se inscreva no nosso canal se ainda não se inscreveu, clique onde? No sininho. Sininho de notificações. E beijo no coração, até mais, com mais história de vida sensacional, tô gostando muito.